Depois de assistir ao 6º episódio de Hell's Paradise, eu tive a plena convicção de que esse anime realmente é mais 18. Fica aqui que você vai descobrir por quê. Fala povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Nigiri Sekai, eu sou a Buma e aqui nesse vídeo você vai conferir os pontos altos do 6º episódio da primeira temporada de Hell's Paradise. A gente tá fazendo acompanhamento semanal desse anime porque tá sendo a nova promessa, né? Deixando o Kimetsu de lado, porque é uma outra pegada, mas a gente já comentou que o Hell's Paradise pode ser o novo Chainsaw dessa temporada de primavera 2023. Então a gente resolveu acompanhá-lo porque realmente é muito bom. E esse 6º episódio começa com o desenrolar daquela história do episódio passado, que foi quando o Genji sofre aquele golpe mortal do Rokurota, que é aquele criminoso bem alto, gigantão, que tem um jeito meio bebezão de ser, e aquela folha, né, tampando o seu rosto só com o seu olhinho de fora. E ele dá aquele golpe com as suas mãos, sem arma nenhuma, né, desfere na lateral, no abdômen do Genji, que era o Asaemon que estava discutindo com a Sagiri sobre o futuro dela. Ela não merecia ser uma samurai, que ela não deveria estar ali, ela deveria ser uma mulher, procriar e fazer o que fazia uma mulher naquela época, naquela sociedade, que era cuidar do lar, cuidar da prole, procriar e tudo mais. E aí a Sagiri, no momento, ela leva o Genji para uma árvore, encosta, tenta prestar os primeiros socorros e o Gabimaru fala, olha, deixa que eu lido com ele. Mas não dá para lidar só com os seus golpes. O Gabimaru, ele percebe que nada afeta esse gigante. O cara é um monstro, ele é nada. E o Gabimaru a gente sabe que é muito forte, né? Ele conseguiu derrotar aquele criminoso que era um monge, né? Usava aquelas correntes pelo corpo. Ele conseguiu levantar o cara com uma lança, só com uma lança de madeira, né? Então, como que esse gigantão não está sendo afetado? Realmente o Rokurota é alguém muito forte. E é contado nesse episódio um pouquinho sobre a história dele, bem de leve, mostra a infância dele, né? Do ponto de vista dele mesmo, em primeira pessoa, e a gente vê ali os pais assassinados, que dá a entender, né, por ele mesmo. Ele vai lá com a sua mãozinha leve e dá um carinho nos pais, que acaba matando os pais, e a gente já percebe que ele tem um paladar diferente, porque ele come essas pessoas que ele mata. E isso é uma característica desse criminoso e também de outro que a gente vê nesse episódio, que é os irmãos Asa, né? Principalmente o Shobi, que é aquele carinha que eu falei que lembrava o Denji, né, no episódio passado. O Rokurota, ele tem uma fome, assim, descontrolável, sabe a Big Mom? Supera a Big Mom. E aí ele acaba matando essas pessoas porque realmente ele tem muita fome e ele, né, acaba comendo as pessoas. E ele faz isso com o Asaemon, que chega com ele na ilha lá no 2º, 3º episódio. Então, o Gabimaru percebe que os golpes que ele dá, né, por não surtirem efeito algum, ele fica meio apreensivo ali, pede ajuda pra ninja. E a ninja fala, meu querido, o meu trato com você é esse, você luta e eu vou atrás de informação. Lava as mãos e foge dali com o Asaemon que tá acompanhando ela. E o Gabimaru fica sem ter o que fazer. Sozinho, ele vê que ele não vai conseguir. E aí a Sagiri tem um momento de reflexão. Ela vê que não vai adiantar ela ficar cuidando do Genji, porque o cara já morreu praticamente, ele tá todo ferido, não tem mais o que ela fazer para ajudar ele, a não ser dar um conforto ali. E ele fala algo para ela que faz ele se redimir de tudo aquilo que ele estava falando antes. Ele fala para ela quanto ela é corajosa e que realmente ela merece o posto que ela está procurando. E aí ela tem essa reflexão e volta para a luta, fala, Gabimaru, eu vou vir aqui te ajudar e a gente vai derrotar esse cara. A Sagiri percebe que, apesar das técnicas dela serem muito bem desenvolvidas, ela não consegue, com a sua lâmina, cortar, né, bem onde tem a junção ali da articulação, ela não consegue cortar os ossos, a pele dele é muito rígida, é muito músculo, e ela não consegue. Então os dois unem forças. O Gabimaru tem a ideia de usar o ninjutsu, e aí ele lança todos aqueles golpes que ele deu antes, que não surtiram efeito, agora usando o ninjutsu, que é o seu ardor devoto, né? O seu ardor de fogo, o seu ninjutsu de fogo.
Então ele joga pedras com fogo, ele se incendeia, né, e começa a lutar com o Rokurota, e isso acaba causando um incêndio na floresta. Lógico, né, tá jogando fogo para todo lado, não vai atingir só o Rokurota, né, vai atingir todo o seu entorno. E aí começa um incêndio de altas proporções. E a Sagiri fala, meu, você podia ter me matado aqui com tanta fumaça, né? E ele fala, não, aqui embaixo a gente tá seguro, explica lá sobre intoxicação por monóxido de carbono, não sei o quê. E é isso que acaba afetando, é a única maneira de você derrubar esse Rokurota. Ele acaba ajoelhando e é aí que em toda a sua história vai dando aquele flashback, ele vai tendo algumas memórias, a Sagiri consegue desferir o seu golpe, né? Ela consegue decapitar o Rokurota e ele continua ali, né, falando, conversando, lembrando, como se ele não tivesse percebido que ele morreu. Algo que a Sagiri queria fazer, que ela tinha memórias do pai dela fazendo isso, ela se espelhava no pai dela, né, que conseguia decapitar, executar os criminosos sem eles perceberem que eles estavam sendo mortos, né, com toda a calma, dando todo, talvez, conforto, mas sendo o mais humano possível nesse momento tão trágico, né, desesperador que deveria ser na época. Então ela consegue fazer esse golpe e ela se sente aliviada, né, por conseguir fazer isso. E eles acabam derrotando o Rokurota. Aí tem algo muito sinistro que começa a acontecer, que é a presença daqueles monstros gigantões lá, todos diferentes, cabeça de bicho, corpo de gente, tudo misturado. Eles começam a ser atraídos por essa fumaça, por esse fogo. E o Gabimaru fala, isso não é normal, porque no incêndio, o que os animais fazem? Eles fogem de lá, né? E aqui não tá acontecendo isso, eles estão sendo atraídos pelo fogo. Então eles resolvem fugir. E é nessa fuga que eles descobrem o paradeiro da ninja e do seu Asaemon. Eles fugiram, estão parados observando algo. E quando eles chegam para conversar, é aqui que vocês estavam todo esse tempo, em vez de ir lá ajudar a gente? Em um momento desse episódio, os irmãos Ase, né, eles estão lá fugindo, tentando achar o Elixir, e o Shoube, ele tá com fome, né, então ele mata qualquer coisa lá e começa a se alimentar, né, até o irmão dele, que é um Asaemon, fica meio constrangido, fala, meu, você vai comer gente mesmo, né? E ele, não tô comendo, eu só tô bebendo sangue porque eu preciso de vitaminas, né? Preciso me alimentar. O cara é sinistro. Eles acabam descobrindo que essa ilha pode ser habitada por semideuses. E esses semideuses estão lá para fazer, ninguém sabe o que, mas tem todo esse mistério. Será que esses semideuses, são eles que dão o elixir da vida? Sabe, tem toda essa questão ainda a ser resolvida. E tem a cena mais curiosa do episódio, né, que foi o gancho vai ser o gancho pro próximo episódio, espero que explique isso. Eles estão observando o que parece ser um casal, mas como nada naquela ilha tem órgão reprodutor, não sei se esse casal vai ter, né, eles estão se pegando praticamente. Eles estão num momento íntimo, né, aparentemente tendo relações, e eles percebem que eles estão sendo observados. Então eu espero que isso seja mais comentado, mais explicado no próximo episódio e nos próximos, né? Porque ficou uma coisa muito misteriosa mesmo. E qual é o propósito desses semideuses? Se realmente é só atrair gente para aumentar a ilha? Qual é a ideia deles, né, por trás disso? E se você gostou desse tipo de conteúdo, inscreva-se no nosso canal. E se você estiver acompanhando Hell's Paradise também ou Jigokuraku, escreva aí nos comentários o que você tá achando dessa temporada. A gente se vê no próximo vídeo e não se esqueça de curtir a nossa página lá no Instagram, @canal Nigiri Sekai. Tchau!